Hoje nós vamos falar sobre ser infalíveis, sobre sermos também resistentes. Você acredita que nós podemos ser infalíveis e resistentes? Você sabe como que a gente pode alcançar essas condições? No mundo como nós estamos vivendo, cheios de sofrimentos e de dores, nós precisamos sim desenvolver essa condição. Nós vamos trabalhar sobre esse assunto hoje, conversando sobre infalibilidade e resistência, coisas que podem estar ou não à nossa disposição, dependendo da nossa disposição e nos coligarmos com as situações, Mas por que eu estou dizendo isso? Bem, justamente é o que nós vamos ver agora. A pergunta primeira que a gente faz é assim: você já cogitou, de alguma vez vir a se sentir infalível ou se tornar infalível? Você já cogitou alguma vez de se tornar uma pessoa muito mais resistente do que tem sido? Será que isso é possível? Será que nós conseguiremos? Bem, pode ser que a gente já tenha essas condições e jamais meditou a respeito. Vocês acreditam nisso? Vamos conferir, Porque, naturalmente, garantir que a nossa vida melhore sempre deve ser o nosso desejo. Deve ser do nosso interesse que a nossa vida esteja cada vez melhor e não que a gente viva na descrença de que nós não somos capazes, E sendo assim, nós ficamos dependendo de outras pessoas abrirem portas para nós e criarem condições para que a nossa vida fique boa. Isso é uma ilusão, Porque ninguém pode fazer nada por nós sem que nós mesmos o façamos. Agora, naturalmente, à medida que a gente vai desenvolvendo os próprios dons e se firmando enquanto um ser humano de qualidade, nós vamos também atraindo pessoas e oportunidades que nos ajudam a caminhar, E a conseguir grandes feitos, realizar grandes feitos. É assim com todo mundo, não é? Então, tem uma coisa que a gente precisa muito considerar, é que nós estamos aqui nessa terra, mas nós não estamos aqui abandonados, não é? Porque quando a gente estuda a criação dos universos e como tudo é planejado e desenvolvido, o que a gente vê, Principalmente questão de mundos materiais como os nossos. O mundo material ele é muito denso, E a divindade ela não tem condição de agir na matéria, ela precisa de alguém para ser os braços dela, para ser as pernas dela, Para ser o cérebro dela. E o ser humano ele tem essa capacidade de criar coisas pela atuação da divindade nele. Então, o que acontece? A gente é uma coisa dupla, Uma coisa é ótima, A gente é uma realidade dupla, Porque a divindade precisa puxar a matéria para se espiritualizar. E o ser humano, ele tem essa condição, mas ele precisa da divindade para ele conseguir também fazer evoluir a matéria. Então, do jeito que Deus precisa de nós, nós precisamos dele. Essa dupla é perfeita e infalível. Nós precisamos de ter esse entendimento, Então, infalibilidade é uma coisa que já está em nós, resistência também. E é isso que eu gostaria de passar para vocês, para que vocês se sintam mais leves, mais aliviados, mais relaxados e mais confiantes. Não é questão de se tornar uma pessoa mais esperançosa, é mais confiante mesmo. Porque esperançosa é aquela coisa, se Deus quiser um dia vai dar, A confiança já não é assim, a confiança, isso será assim. Isso será assim porque já é determinado assim, Então eu quero conversar com vocês sobre a questão, por exemplo, de uma flecha, Se você estica um arco e lança uma flecha, a flecha foi e ponto, e ela vai atingir um alvo. Esse alvo, se você o determinou e se treinou diariamente a dar um tiro certeiro, aí é a sua ação consciente,
Mas se você não tiver uma ação consciente, a sua flechada vai de qualquer jeito e ela vai atingir qualquer coisa, mas ela atingirá sempre. Quanta bala perdida tem por aí, né? E essa bala perdida alcança alguém, né? Não existe acaso, não existe azar, existe uma lei de causa e efeito. Então, se uma bala foi disparada e atingiu um alvo que não era o determinado, houve uma série de sincronicidades no universo que levou aquela pessoa a receber aquela bala. Então não tem nada que não seja infalível. O tiro saiu, ele vai acertar. A flecha saiu, ela vai acertar, não é? Agora compete a nós dar a flechada, né, no alvo certo, o tiro no alvo certo, e isso aí só depende de uma coisa, que é uma definição correta, né? Vocês estão de acordo com isso ou não? Então, na medida que a gente tem essa capacidade, né, de colher da divindade, né, receber aqui a instrução que ele vem em forma de um desejo, né, preciso atirar esta flecha para derrubar aquela maçã, que seja o exemplo que ocorreu aqui. Então, o desejo de pegar a maçã. Então, eu vou atirando flechas, né, e até conseguir atingir isso. Então, até eu ter uma pontaria certeira e chegar no alvo exato, né. Então, compete a nós ter essa definição correta e essa prática diária, não é, para se tornar uma pessoa exímia atiradora, que não vai errar de jeito nenhum. Mas vamos nos lembrar sempre, qualquer pensamento que a gente tenha, ele é infalível para gerar o resultado de acordo com a qualidade dele. Então a Terra está aí, né, com uma humanidade inteira, crescendo, evoluindo. E como ela usa a sua infabilidade e a sua resistência para o lado invertido, as colheitas são para o lado invertido também, né? Muitas vezes é difícil de acreditar, mas faz sentido. Ah, tá. Então, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é justamente entender como as coisas funcionam, e é quando nós começamos a falar faz sentido que a gente começa a se abrir para entrar no caminho da coerência, né? Que é algo que nós vamos falar também, não é? Então, ficou resolvido e entendido aqui que Deus precisa de nós e nós precisamos dele, mas que não tem ninguém abandonado, porque Deus, ele que conduz esse veículo. Agora, a nossa mente é que se coliga com a consciência ou não, por escolha nossa, não é? Aí é que está. Então, a gente deixa de ser infalível no positivo porque está funcionando negativamente. Então, a infabilidade vai funcionar negativamente, né, para um resultado ruim. Mas o processo da criação é exatamente o mesmo. A energia usada é exatamente a mesma. Assim, nós precisamos de compreender esse tipo de coisa. O que é que nós estamos fazendo na nossa vida? Perfeito, né, Ângela? Realmente perfeito demais, né? Assim, a hora, né, que nós nos dispusemos a assumir a nossa divindade, né, ou a nossa realidade dupla, espiritual e material, e nos comportar coisas, né, sincronizando as duas coisas, assim a gente vai poder, então, ter resultados bons, né? Assim nós teremos os resultados condizentes com o caminho melhor, mais leve, mais gostoso, mais tranquilo, não é? Então, quando a gente se conscientiza dessa realidade dupla que nós somos, porque a gente tem vivido como se fosse só uma realidade material, com uma mente e um cérebro, né? Mas esquece que quem faz funcionar a mente e o cérebro é a divindade.
ou o Criador, ou a vida, porque tudo isso é a mesma coisa, né? Vida, Criador, tudo isso é a mesma coisa, energia, né? Que a energia é inteligente. Então, assim que nós reconhecermos isso, nós vamos parar de funcionar pelo medo, né? Funcionando pelo medo, a gente será infalível para gerar sofrimentos. Então, a gente, na minha idade, que viu, assim, a gente mesmo crescer, a família, os amigos, né? Os conterrâneos, o que a gente observa? A criança que está lá jogada, né? Que pai e mãe não estão de olho o tempo integral, elas ficam livres, feito a gente foi criado livres, né? E a gente saía para a rua à vontade, a hora que quisesse. Com 4, 5 anos, meus irmãos já estavam fumando na rua com os amiguinhos. Então, o que eu vi acontecendo, né? Não foi com uma, com duas, com 3, com 4, com 10 pessoas, não. Numa comunidade pequena feita, eu cresci, né? Que é uma cidade do interior pequena, a gente viu aquela turma de jovens, a companheirada, crescendo na bebida, no cigarro, na sexualidade. E qual que foi o resultado? Adultos pobres, fracos, né? E, no geral, viciados, né, nessas coisas e, portanto, se tornando sociopatas, né? Se tornando violentos. Enfim, a gente viu e está vendo isso até hoje. Viu como a energia é infalível? Para o lado que a gente usa, o resultado é certeiro. A flecha vai atingir o alvo. Então, melhor que a gente saiba para onde está atirando, né? Porque se não souber e não determinar muito bem para onde atirar, o resultado é isso que nós estamos vendo, né? Mas vamos sossegar, né? Porque tudo isso nos leva a um crescimento, querendo ou não, vai pela dor, né? Porque à medida que a gente vai vivendo, né? E vai errando e vai colhendo os sofrimentos e não analisa os erros e não os corrige para que eles deixem de existir e a vida se torne bela, sadia e próspera, enquanto isso não é feito, a gente precisa, então, de entender que o sofrimento é uma contingência natural, né? Agora, a gente é muito resistente, sempre. E agora a gente está vendo as pessoas muito fragilizadas, né, cheias de medo, mas elas estão muito resistentes do lado contrário, do lado invertido. Ou é para um lado ou é para o outro. Então a pessoa é resistente, ela não quer sair do lamento, ela não quer sair da procrastinação, ela não quer sair das dores, ela não quer sair da tristeza, ela não quer sair da ansiedade. É uma resistência para sair do lixo, gente. Dá para entender isso? Ela é ali ferrenha, né? Para defender as suas dores e os seus sofrimentos, está sempre revivendo eles. É infalível, isso só vai dar uma coisa, vai crescer aquilo. É infalível, não tem como, a energia atua de qualquer jeito. Eu espero que, pela milésima vez eu estou falando isso, mas é para que fique sempre mais claro, né, para cada um, né? Aí o que acontece? O mal vai crescendo muito, mas em algum momento o ser desperta. Ele pode até depender de muitas resistências para poder despertar, mas ele vai acabar despertando. Então, à medida que o mal cresce, o bem também começa a crescer, né? Ele vai crescendo escondidinho. A pessoa, assim, depois de anos, ela começa a ficar desiludida, desesperançada, né? Ela começa a perceber que tem algo errado, que ela teve algum mal entendimento, que entrou num caminho que foi fantasioso, né? E assim as coisas vão acontecendo até uma hora. Acontece, feito um dia, eu resolvi, desliguei a televisão, não liguei nunca mais. Até o dia que eu percebi que aquilo me desconstruía, né? Me desconstruía, me roubou o tempo de me aprimorar, de criar novas habilidades, de me treinar nos outros assuntos. O dia que eu desliguei a televisão, começou a sobrar tempo para tudo. E foi daí que eu procurei a
a desenvolver outras habilidades, feito trabalhar na internet, né, feito uma nova profissão como a numerologia, casando com a minha anterior, que ficou muito bom isso, deu muito certo. Então é isso, a gente começa a jogar flechas com uma direção mais positiva, né, mais plausível, e as coisas começam a melhorar. Agora, então a gente cresce junto com o mal cresce, a gente cresce também, até chegar àquele ponto da virada em que a gente não suporta mais aquela situação e a gente parte para alguma uma reação, né, para alguma nova atividade ou uma nova forma de se recuperar. Nesse ponto é que a gente começa a buscar conhecimento, buscar ensinamento, né, é onde eu falo que quando tudo falha na matéria, a gente corre atrás de Deus. É aí que a gente vai se lembrar da nossa contraparte espiritual, né, em busca de um milagre, porque quem é que sabe fazer milagre? É Deus, né? Aí a gente quer o milagre de Deus e começa a ir atrás de igreja, de benzedor, de tudo quanto há, né? De mago, de feiticeiro, para ver se consegue botar o trem nos trilhos ali novamente. Sempre assim, buscando o lado de fora, né? Quando começa a buscar Deus, começa pela religião, por todas essas pessoas, né, que podem nos ajudar de alguma forma. E aí fica também médicos, terapeutas, todo mundo, a gente corre atrás de quem pode fazer para nós algum benefício, né? Só que o que acontece? Isso é buscar do lado de fora, e a gente vai ter ajuda e vai ter paliativo. Muitas vezes essa ajuda e esse paliativo podem nos dar a energia necessária para a gente caminhar e desprender das muletinhas. Mas muitas pessoas ficam presas nas muletinhas. Elas se acomodam com a melhora pequena que tem, mas não tomam umas atitudes de transformação interna. Então essa pessoa vai levar ainda muito tempo até que ela desperte de vez, né? Assim, ao tempo que o mal cresce, o bem também cresce, em alguma hora a coisa acontece e a gente desperta. Dito isso, o que a gente vai entender? A gente tem uma chave, né? Que é a questão do que tudo que acontece para nós depende daquilo que a gente pensa e faz, né? Aí, se eu olho para o mal, por espelhamento, o mal olha de volta para mim, né? Se eu olho para o bem, por espelhamento, o bem vem de volta para mim. Coisa simples para entender. Se você chega num lugar, tem uma pessoa carrancuda ali no atendimento, você já vai assim tudo. Se tem algumas pessoas, você se dirige não a que está carrancuda, a que está sorridente, né? Então, se você sorri para alguém, alguém sorri de volta para você. Se você faz uma cara ruim para alguém, alguém faz uma cara ruim para você também. Assim é com a vida, né? Se eu tenho um posicionamento negativo, eu olho a vida com olhos negativos, eu não gosto disso, não gosto da cidade, não gosto daquela pessoa, não gosto desse trabalho, o que eu tenho de volta? Eu não gosto disso, não gosto de você, não gosto do seu trabalho, né? Gente, a vida é só um espelho, nada mais. Então, isso é uma chave, né, para a gente compreender a questão nossa aqui na Terra, e a questão da gente resolver as próprias circunstâncias, né? E eu já falei para vocês uma vez que os pensamentos que nós temos, eles são filhos nossos, porque todo pensamento gera uma forma que é uma entidade. O pensamento é vivo, ele cria uma entidade viva, né? Uma forma. E aquele pensamento, ele passa a existir. Se eu começo a engordar aquele pensamento com sentimentos, né? Então, se eu penso assim, fulano é péssimo, não gosto dele, então eu já criei um eu não gosto do fulano. Aí esse eu não gosto começa a povoar a minha mente, é meu filho. E aí ele fica sendo agregado de sentimento, né, de emoção, e aquela pessoa não quer vê-la mais, e o meu filho começa a engordar, crescer, ficar viçoso, né? E a gente não quer perdoar, a gente não quer esquecer. Então esse é o meu filho, o ódio, o rancor.
O medo também é meu filho. Não atravesso a rua de noite de jeito nenhum, porque eu não sei quem que vai estar na rua, né? Então eu tenho medo de sair à noite. Eu criei isso, que a noite é perigosa. Esse pensamento começa a existir. Então eu passo a ser uma pessoa medrosa. E a gente aprende a ter medo lá desde pequeno, né? Porque quando a gente era pequeno, as babás, as pessoas costumavam contar histórias para colocar medo na gente. Os próprios contos de fada, né, são recheados de atitudes, de coisas, acontecimentos perigosos, né? Feita a rainha, queria o coraçãozinho da Branca de Neve, né? A magia, manda ver ali, porque ela queria ficar bonita. Então ela queria o coração da Branca de Neve, porque aquele coração ia dar para ela juventude. A historinha já está mostrando isso lá, né? Magia negra. Então a mocinha, ou você tem que correr e esconder para fugir dos olhares da rainha, né? Então o mal está presente em nossa vida desde sempre, né? E nós embarcamos, né, nessa onda e vamos criando os nossos filhinhos. E eles vão ficando gordos, fortes, velhos. E a gente está lá alimentando eles. Então a gente se torna resistente a favor do mal. Não quer abrir mão do ódio de jeito nenhum, não quer abrir mão do medo de jeito nenhum, né? Bastaria que falar, gente, como eu odeio essa pessoa. Bastaria eu me entender e falar, eu me dou razão, eu sei por que eu odeio ela. E quando eu reconheço o que um filho quer, ele quer ser carregado no colo, ele quer ser reconhecido. E quando eu reconheço o meu sentimento, ele começa a perder força, né? É só eu me entender, eu preciso me entender, eu preciso ver que eu estou medrosa, eu preciso ver que eu estou frágil, eu preciso ver que eu estou volúvel, né? Seguindo a cabeça de todo mundo. Quando eu começo a entender que eu crio com a minha mente todas as situações em que eu vivo, elas começam a ser desbaratadas, elas começam a diminuir de tamanho. Olha que coisa mais simples, né, gente? Então, isso aí é uma chave. E agora a gente está num momento que está supitando toda hora as lembranças do passado. E a gente fica no passado muito tempo lembrando daquilo, e o sentimento fica sendo alimentado. Olha como que a gente é resistente. A gente continua alimentando o filho, em vez de falar, ô filho, vem cá, mamãe conversa com você, né? Não é bem assim não, sabe? Mas eu te entendo, foi mal, né? Foi mal mesmo, não se faz dessa forma. Então nós temos que conversar conosco, né? Nós temos que conversar com as lembranças nossas do passado, reconhecê-las. Assim elas vão embora. Então nós temos aí a chave, né? Ficar vivendo no passado ou no futuro não vai resolver. Então nós temos que no presente, que só existe o agora mesmo, o agora é eterno, e é no agora que a gente resolve o passado e prepara o futuro. Fica bom assim, né? Então, concluindo aqui esse pedaço, cada pensamento é uma criatura gerada por nós, né? E, portanto, nós é que temos que dar fim a elas, nós é que temos que nos harmonizar, pondo isso aí para morrer, deixar de alimentar essas coisas, mas sem que a gente se entenda profundo e completamente, nós não vamos conseguir, né? Agora, qual que é a verdade? A hora que eu reconheço todas essas coisas e que eu entro nesse nível de atuação, né? Aí, o que começa a acontecer? Eu começo a me libertar. Oh, que beleza! Não é o que nós queremos? Eu começo a ficar leve, né? Aí entra aquele aspecto, né? Vida material e vida espiritual. Vida material pobre, miserável. E por quê? Porque a gente está com uma vida espiritual também pobre e miserável. Não, lembra que a gente é uma dobradinha espiritual e material? O sucesso do material depende do sucesso do espiritual. O espiritual é sempre um sucesso, mas eu não me coligo com ele, eu só me coligo com as minhas criações infernais, eu só me coligo com o meu inferno. Simples para entender, não é?
Por isso que não existe nenhum salvador que vem nos salvar, né? Não existe isso não. Meu salvador sou eu. Existem seres que vêm na Terra e passam ensinamentos, não é? Como o próprio Cristo foi um ser evoluído, o mais evoluído que já pisou essa Terra, e por amor à humanidade, ele se submeteu a esse sacrifício para passar ensinamentos para nós. Mas a gente segue se quiser, se a gente não quiser, ele não vai obrigar. E a gente insiste em se manter distanciado disso e torce o nariz para qualquer filosofia, para qualquer ensinamento, seja religioso, esotérico, filosófico, não é? A gente não pega o ensinamento e não pratica. Olha só que coisa. Então, o que acontece? Se eu não fizer por mim, nem Deus faz, porque Ele respeita meu livre-arbítrio. Ele me deixa decidir, me deixa escolher, não é? Assim, eu sou um ser infalível para o lado contrário, né? Eu tenho criações infalíveis para o meu sofrimento, para a minha decadência. E eu sou resistente à beça em manter o mal, né? Que coisa complicada, né, pessoal? Mas olha só, é isso daí. Eu sou apaixonada com esses assuntos, né? E meu prazer é realmente estar repassando o que eu aprendo para outras pessoas, porque ter esse entendimento de todos esses conceitos, todas essas coisas que eu falo, foi muito libertador para mim, né? Bastante libertador mesmo. E assim, o que acontece, é o que eu já falei ali no início, tudo que me acontece, acontece também com a humanidade. Se eu me piorar, eu sou um elemento que está piorando a humanidade, porque o meu entorno é ruim. Então, eu sugo a energia dos outros e não deixo os outros crescerem, né? Obrigada, Ângela. A gente precisa ser clara mesmo, né? À medida que eu faço por mim e eu me melhoro, ao mesmo tempo toda a humanidade melhora. Porque eu lanço estímulos positivos, eu lanço flechadas que vão atingir corações, né? Vão atingir alvos, mentes, corações que estão abertos, né? E há pessoas que nos observam atentamente e elas gostam ou não gostam de ver, né, o nosso crescimento. As pessoas que estão abertas ao crescimento, elas admiram quem está crescendo, então elas crescem junto com a gente, elas seguem nosso exemplo, elas entram naquela onda que a gente está gerando, né? E o contrário também é verdadeiro. Se eu gero uma onda invertida, aqueles que são afins com aquela vão se agregando a mim, né? Então a gente vai fazendo a patotinha, né? A patotinha do bem, a patotinha do mal. Então nós fazemos crescer de qualquer forma para o lado que a gente esteja indo. Mas não tenham dúvida, ali na frente, que pode ser um dia, um mês, um ano, 10 anos, uma vida inteira ou 10.000 vidas, a gente vai despertar para o bem, tá? Tá bom? É isso que a gente precisa de saber, né? Agora, o caminho, então, nosso é justamente esse, né? É evoluir e puxar a humanidade junto com a gente. Nesse caso, eu estou prestando um favor a mim e também à divindade. Essa dobradinha, então, está funcionando de forma infalível e sendo bastante resistente, né, nos seus propósitos, nas suas ações, e a coisa vai andando. E essa é a única forma da gente realmente obter alegria, saúde, bons relacionamentos, né, e prosperidade. Tudo isso é decorrência dessa parceria espírito-matéria, caminhar lado a lado para o lado das coisas boas, né, para o lado do equilíbrio. Então, o resultado de equilíbrio é vida boa, gostosa e próspera, né, tudo para todo mundo.
Aí, o que acontece? A gente está nesse momento agora numa transição, né, de eras, né? A gente já está na nova era, o que é chamado de nova era, e vivendo ainda esses requisitos, né, do passado, mas curando esses passados, e ele está supitando demais em nossa mente para a gente apressar e resolver isso, porque esses 1000 anos que já começaram, eles serão de muito esplendor, né? Mas se nós não realizamos essa transição ainda, a gente não vai permanecer no planeta Terra. A gente vai acompanhar todas aquelas sombras, né, que ficam nos assombrando o tempo integral. Então é isso aí, vamos escolher, né, pessoal? Aí, para a gente concluir, eu pergunto, é uma meta sua, né, caminhar conscientemente para esse sentido da infalibilidade, né? É seu propósito, você cogita de ser essa criatura agindo de forma infalível? Se não, né? Talvez porque não acredite nisso, porque quem me dera, quem sou eu, realizo humano, isso é coisa para mestre. Não é não, gente. É como eu falei, isso já existe, nós já somos, nós só temos que conectar com isso, né? Com a infalibilidade e também com a resistência que a gente já tem. Vamos ser resistentes para o bem, não é? Aí, resistente, eu olhei no dicionário, ele diz assim, que recusa submeter-se ao opressor. Então, o opressor, no caso, é todo esse conjunto que nós temos de medos, né, de desgosto, de desagrados, né, ódio, essas coisas, insegurança, tudo isso, a gente tem um pacote dessas coisas, né? Então, isso aí nos oprime, e se nós nos recusamos a ser oprimidos, nós estamos sendo resistentes. Mas o que faz com que a gente seja resistente é estar ligado ao Criador, né? Tá certo? E acontece outra coisa com o resistente também. A pessoa resistente, ela não se importa com as pedras do caminho, porque a gente vai tendo retorno de nossos atos, né, que são as pedras que a gente encontra no caminho, as pessoas difíceis que chegam, as situações difíceis, tudo é retorno de nós mesmos. A gente não vai renegar nada disso, a gente vai abraçar, a gente pega as pedras para construir, né, as nossas bases. E isso é o que precisa ficar para nós hoje, né? Que as pedras do caminho não é para a gente reagir contra elas, é para tomá-las, para fazer delas nossos alicerces, porque todas as vezes que a gente compreende uma sombra, a gente se torna mais iluminado, e ilumina essa sombra, ela desaparece, as nossas estruturas se fortalecem. Não fica bom assim? Então, pessoal, é isso daí, né? E ser infalível é ter aquela coisa de atirar certo, né? De saber o que fazer em todas as ocasiões e ter atitude certeira. Não tem como errar. Isso é assim, assim sempre será, né? E quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, né? Essa audiência que muito me alegra, me faz muito feliz. Muito obrigada de coração, porque dá sentido à minha vida, né? Fico muito obrigada.